hoje pela manhã, então, a gente vai falar da definição. E aqui eu quero apresentar para vocês, né? Eu sou de uma geração assim que fazia biodança diretamente com o Rolando Toro, né? Com o criador da biodança, tive a honra de fazer a formação diretamente com ele, né? Mas eu acho super importante agora essas novas gerações a gente trazer a imagem do Rolando, né? Porque vai se distanciando no tempo, né? E a gente acaba não sabendo muito bem quem é esse senhor que criou a biodança e tudo. E aqui tem uma imagenzinha dele dançando, né? E a imagem dele explicando essa teoria que a gente vai ver hoje, né? A imagem do modelo teórico de biodança, tá? Então é justamente essa aula que ele está dando aqui que a gente vai ver hoje. Então, então aqui está ele, aqui eu acho que ele devia ter uns 50 anos, né? Ele vai falecer em 2010 com 83 anos, 82, agora não me lembro se era 82, 83 anos, né? Mas aqui ele está em um momento assim de muita criatividade, né? E aí nos anos 60 são os anos onde ele vai criar a biodança. Rolando Toro é um chileno, né? Ele começa a vida dele assim, numa província do Chile que se chama Concepción, né? E nessa província, então, ele se forma como professor, né, professor primário, e ele vai trabalhar, né, depois de formado, ele vai trabalhar numa vila, assim, numa vila de pescadores, né, como professor daquele pequeno povoadinho, né. E ele ficou conhecido porque já nessa época, ele tinha 20 e poucos anos, né, já nessa época ele propôs um outro tipo de educação, né, um outro tipo de forma de abordar a educação das crianças, onde ele trazia muita experiência vivencial, então ele aproveitava a natureza onde estava inserida aquela escola, o meio rural, né? Então, para explicar as coisas da natureza, por exemplo, explicar as estrelas olhando para o céu noturno, uh, dava aula na beira do mar, né? Via, assim, por exemplo, para explicar coisas de biologia, ele chegava a levar, por exemplo, quando ele sabia que tinha uma vaca parindo, ele levava lá as crianças para ver o parto, o bezerrinho, né? Então, ele tinha essa característica de trazer a questão teórica muito inserida a uma vivência, alguma coisa prática, né? Alguma coisa que as crianças pudessem sentir com todo o corpo e não simplesmente uma ideia abstrata, né? E outro aspecto que o Rolando desenvolveu enquanto professor, né, foi a questão da, da arte, né? Então ele fazia questão, né, de trazer, por exemplo, para as aulas de desenho, de pintura, ele tinha essas aulas, né? Trazia a questão da arte para as crianças, e daí ele não dava assim materiais de baixa qualidade para as crianças criarem, né? Uma característica dele é trazer bons papéis, tinta, lápis de boa qualidade para que eles pudessem criar coisas com um padrão de qualidade bom, né? E daí isso rendeu a ele que ele levou essas crianças para uma exposição na Europa. Elas foram chamadas para uma exposição na Europa, uma exposição de arte infantil. Ele criou também vários eventos ligando a educação e a arte na infância, né? E esses eventos eles foram muito importantes dentro do Chile, né? Como dentro daquela época, né, dos anos 50, 60, em que existia uma abertura, né, uma abertura cultural,
uma abertura de contracultura mesmo, né? Que a gente até estava me lembrando que quem foi no nosso último encontro presencial, que a Bruninha apresentou a biodança como contracultura, né? E então ele estava muito ligado a esses movimentos e às novas práticas em educação. Em algum momento, né, ele decide também estudar antropologia. Ele se forma como antropólogo e como psicólogo. Ele faz essas duas formações. E, uh, e daí, já aí com os 40 anos, né, ele começa a trabalhar em um hospital psiquiátrico, ligado à universidade. E daí, então, ele começa a fazer uma série de experimentos, né, em termos de formas de trabalhar essas coisas que ele trabalhava em educação com os pacientes do hospital psiquiátrico, né? Então, deixa eu ver só aqui, que eu acho que aqui a gente tem aqui a universidade, né? A Universidade do Chile, onde ele trabalhava, né? Na Universidade no Hospital da Universidade Católica, tá? Bom, então, eu vou entrar um pouquinho mais da história do modelo teórico a partir de uma perspectiva histórica. Então, eu vou deixar um pouquinho em suspenso essa história, tá? Agora, a gente já chegou no momento onde ele começa a trabalhar com a questão dos pacientes psiquiátricos, que é um momento super importante, né? E vamos um pouquinho para a questão da definição de biodança, tá? Eu vou sair um pouquinho dessa história, porque depois toda a construção do modelo teórico de biodança, a gente vai ver a partir de uma construção histórica, porque ele vai surgindo, o modelo teórico de biodança vai surgindo, né, a partir dessa construção. Eu vou dar uma olhada, vou pedir que vocês deem uma olhadinha, pessoal, porque tem alguém com áudio aberto. Ah, eu acho que é a Silvana. Deixa eu ver aqui, Silvana. Isso. Obrigada, Silvana. Então, Então, vamos ver um pouquinho, né? Quando ele cria finalmente a biodança, e a gente vai ver na construção do modelo teórico como foi essa criação, né? Mas ele vai fazer uma primeira definição. Existem muitas definições do que é biodança, né? Muitas do Rolando, e nós mesmos poderíamos fazer uma definição do que é biodança para a gente, né? Mas existem duas definições que a gente pode considerar assim que elas são bastante amplas e, digamos que, entre aspas, são as definições oficiais, né? Que são do próprio Rolando Toro. Uma delas, né, é de 2002, tá? Então, o que vai dizer aqui? Biodança é um sistema de integração humana, renovação orgânica, reeducação afetiva e reaprendizado das funções originais da vida. Sua metodologia consiste em induzir vivências integradoras por meio da música, do canto, do movimento e de situações de encontro em grupo. Então, vamos palavra por palavra agora, né? Porque é complexa a definição. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui um coisinha para riscar aqui. Aqui, desenha. Então, vamos para a palavra aqui, para esse palavra sistema de integração humana, né? Então, essa expressão. O que será que Rolando queria dizer com isso, né? O que ele buscava dizer quando ele fala de sistema de integração humana? Então, eu acho que a gente tem que entender o que é sistema, primeira coisa, né? Então, assim, perceber, né, que as coisas estão interligadas, tá? A relação entre
eh, coisas que estão relacionadas. É como um sistema, é como uma grande teia de aranha, né? Então, onde eu puxo uma partezinha, né, da teia, eu mexo com a totalidade. Então, a biodança, a gente não pode considerar ela um método, tá? Ela tem uma metodologia, que é uma metodologia complexa, né? Mas ela é mais abrangente que simplesmente uma metodologia, tá? Porque, porque é um sistema que vai empregar vários aspectos do humano, não somente um, né? Então, lá no início, o Rolando chamava de psicodança, pela raiz dele como psicólogo, né? E lá, quando ele começou a trabalhar no hospital psiquiátrico, que foi onde surgiu a biodança, ele chamava de psicodança. Mas aos poucos ele começou a perceber que era mais amplo o que ele estava fazendo, né? Que tinha uma relação com mais coisas. Então, quando a gente trabalha em biodança, a gente não está só trabalhando os aspectos psicológicos, né? A gente não está trabalhando somente aspectos fisiológicos do ser humano. A gente não está trabalhando somente o movimento, a motricidade, né? A gente não está trabalhando somente as relações sociais e como elas se dão, né? A gente não está trabalhando somente a criatividade e a capacidade de comunicação e de interação. A gente está trabalhando tudo isso juntos, junto, tá? Então, o que que acontece? Por isso, ele é um sistema, tá? Um sistema de integração humano. Ou seja, ele abrange toda uma totalidade de aspectos do humano, né? Esses aspectos, eles se revelam principalmente, né, a partir do que a gente chama de potencial genético, né? Então, é como que todos nós temos um potencial genético, somos como uma sementinha, né? Uma semente que tem um potencial de ser árvore. Mas o que que precisa essa sementinha para chegar a ser uma árvore? Ela precisa de um estímulo ambiental, precisa de estar na terra, precisa de água, precisa dos nutrientes do solo, precisa do sol, né? Ela precisa ter condições orgânicas de fazer a fotossíntese, né? E tudo mais. Então, essas são condições ambientais que dão suporte para a expressão da semente. Se eu deixar ela lá dentro de uma caixinha, sem nenhum desses estímulos, ela vai ficar semente ali. O potencial, isso significa que o potencial vai ficar latente, mas não vai se expressar, né? Então, a biodança, quando a gente faz biodança, e o facilitador de biodança, ele é um profissional que vai entender esse fator, né? Ele vai trazer o fator ambiental para essa sementinha se expressar, né? Então, por isso que é um sistema. Não basta, por exemplo, eu dar água para a semente para que ela se expresse. Eu preciso da água, do solo adequado, eu preciso dos estímulos adequados, de uma certa uma temperatura de ambiente, eu preciso que essa semente seja colocada numa certa estação, em um local específico, para que ela se manifeste plenamente. Então, o que a biodança faz é ter uma visão sistêmica do que a semente ser humano necessita, né, para trazer todo esse ambiente, né, através e trazer os fatores ambientais, né, que são necessários para a expressão do ser humano. Por isso, a visão é sistêmica, né? Então, uma visão muito abrangente. E por isso que a formação em biodança dura tanto tempo, né? Por isso que são 3 anos de formação. Porque a gente tem que entender a inter-relação entre vários fatores, né? Então, como o fator emocional está relacionado ao fator fisiológico, e
e como isso vai afetar o sistema nervoso, como isso afeta o sistema imunológico, né? Como isso vai se traduzir através da motricidade. Então, tudo isso é entendido e é colocado em prática quando a gente facilita, né? Quando a gente olha a pessoa dançando e propõe uma dança, uma sequência, principalmente a sequência de danças, a gente percebe todos esses fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a biodança também, ela busca, né, uma renovação orgânica. O que que acontece, né? Então, eu estava falando de fatores ambientais. Às vezes a gente pensa assim, eu estou num ambiente que eu posso, né? O fator ambiental de onde a gente vive, ele nos promove expressão, mas ele também nos promove muita repressão, né? Isso o Rolando Toro, ele chamou de ecofator positivo, aquele que promove uma expressão de potencial, e ecofator negativo, aquele que inibe a expressão de um potencial. Então, a gente sabe que no, no estilo de vida que a gente tem, né, hoje em dia, e também pelo nível de repressão, que é uma repressão histórica, né, não é somente do nosso tempo, mas a repressão da educação, das estruturas de poder é uma coisa que vem com a história do próprio patriarcado, né? Então, a, essa repressão, ela é um fator ambiental, né, que não permite que a gente se expresse com plenitude, tá? Não, não se expressando com plenitude, é como que a gente começa a adoecer de certa forma, né? Então, a biodança propõe, quando a gente começa a trazer estímulos positivos para a manifestação do humano, isso vem através de uma renovação, que não é somente psíquica, né? Não é um processo somente existencial, mas é um processo orgânico, né? Então, na realidade, a gente promove, através de coisas muito simples, né? Uma renovação orgânica. Como é que isso se traduz? Hoje uma colega falou, né? Ah, eu fiz biodança e daí depois, nossa, eu não consegui dormir, eu fiquei tão assim, super eh, vitalizada que eu não conseguia dormir, tá? Isso não significa que toda vez que tu faz biodança tu não vai conseguir dormir. Não, pelo contrário, mas a colega já sentiu, né? Que a biodança influenciou no seu sono. O que que acontece? A prática contínua de biodança, ela vai fazer com que todos os fatores que são orgânicos, eles vão se autorregulando, tá? Então, ela sentiu que interferiu no sono dela, porque realmente interfere, né? Aos poucos, a biodança vai ajudando a prática contínua, tá? Não adianta a gente só falar de biodança, porque precisa praticar, né? Então, a prática contínua de biodança, ela provoca uma regulação no sono, uma percepção maior das necessidades do corpo, né? Então, as necessidades de sono, de vigília, as necessidades de movimento, de alimentação, de respiração, tudo que a gente necessita e que se traduzem pelas necessidades corporais, né? A gente começa a ter mais atenção, né? É como se ficasse algo que tivesse anestesiado, vai desanestesiando, vai perdendo a anestesia. E a gente começa a perceber melhor o que que nos faz bem e o que que não nos faz bem, tá? É bem interessante isso, né? Depois, a gente tem, né, a reeducação afetiva. Então, uma das coisas bem importantes da biodança também, deixa eu pegar aqui a nossa, deixa eu ver o nosso lapisinho, tá aqui.
a reeducação afetiva, né? Então, uma coisinha, deixa eu ver, a gente tem aqui, antes da reeducação afetiva, reaprendizado das funções originárias da vida, tá? Então, isso está muito relacionado com o que a gente falava antes, tá? Que é justamente essa maior atenção ao meu organismo, ao meu funcionamento, mas não é uma atenção racional, é uma ampliação da percepção, da autopercepção, né? Não só da autopercepção, mas da percepção do ambiente, da toxicidade ou saúde do ambiente onde eu vivo. Isso compõe também, não só se o ar é poluído, se tem muita poluição sonora, etc., mas também o ambiente humano, tá? A gente sabe que existem relações tóxicas e relações que nos fazem bem. Então, a gente vai ficando mais sensível. A prática de biodança vai nos trazendo uma maior percepção do que nos faz bem e o que não nos faz bem, né? E atenção, que é muito interessante, né? Porque a parte das doenças que a gente tem é por falta de percepção das coisas tóxicas que a gente interage, né? É como se a gente negasse o tempo todo que está vivendo num ambiente agressivo. E daí vai se submetendo isso, vai adoecendo, tá? Então, a biodança busca um retorno à origem, né? Um reaprendizado daquelas funções que são originárias da vida, tá? Então, ela busca nos dar maior atenção e ênfase naquilo que a nossa própria corporeidade vai nos trazer como um elemento de sabedoria, né? Então, para a biodança, eu- a melhor, o que eu, a melhor forma de eu saber como eu tenho que me alimentar é ouvir meu próprio corpo, né? Ou a melhor forma de eu saber o quanto eu tenho que dormir é sentir o quanto que eu tenho que dormir, né? É ouvir quando eu tenho que parar, quando eu tenho que continuar, né? Quando eu tenho que me movimentar e quando eu preciso descansar, né? Então, a biodança, ela nos traz uma maior percepção dessas coisas que estão aqui, já nasceram com a gente, né? E daí vamos voltar para a reeducação afetiva, né? Porque a reeducação afetiva é um componente bem importante da biodança, né? Então, na biodança a gente tem várias linhas de vivência e uma delas, depois a gente vai falar cada uma delas, tá? Na parte do modelo teórico, mas uma delas é a afetividade, né? A afetividade, ela é a nossa capacidade de sentir pertencimento, pertencimento à humanidade, né? De sentir, não intelectualmente, mas nos sentir, vivencialmente, nos sentir a partir do sentir e não da razão, que somos todos irmãos, que somos todos da mesma espécie, que fazemos parte, né? Então, a afetividade é um fator humano super importante, né? A afetividade, ela nasce, né, biologicamente, daí a gente vai ver isso à medida que a gente vai seguindo dentro dos módulos da formação, a gente vai ver que a afetividade, ela tem uma origem biológica, né? No cuidado dos pais com as suas crias, né? É uma necessidade biológica, ela tem uma origem biológica, então ela nasce muito a partir dos pássaros, onde os pássaros têm os filhotes que saem do ovinho, né? Eles necessitam ser cuidados, então tem o interesse dos pais pelos filhos. Tem espécies que o filhote não necessita dos pais, os pais nem chegam a conhecer, né? Então, eles têm uma programação de sobrevivência que não incide tanto no aprendizado, né? A gente vai ver isso mais detalhadamente depois, tá? Mais avançado na formação. Mas todos esses animais que eles precisam da presença dos pais, né, para sobreviver, eles têm essa parte, né, de programação inata,
ela é um pouquinho mais diminuída e abre um espaço para o que a gente chama de aprendizagem, né? Então, nessas espécies, existe um aprendizado, uma necessidade da presença dos pais, né? Ou da mãe, ou do pai, ou dos dois, para que aquele potencial se manifeste, né? Então, por exemplo, os pássaros, a gente pode dizer que são, digamos, em termos evolutivos, os primeiros que vão ter essa situação de necessidade de um cuidado, de um aprendizado. Os pássaros precisam aprender a voar, né? Precisam ser alimentados, eles nascem sem peninhas, então eles precisam, estão muito vulneráveis ao nascer. E depois a gente vai ver isso nos mamíferos, né? E quanto mais complexo o sistema nervoso de um mamífero, mais ele vai ter menos comportamento inato e mais aprendizado, né? E daí entra no humano, né, que é a espécie que precisa de mais tempo de convivência com esse núcleo inicial, né? A gente tem autores que vão dizer que, inclusive, o ser humano precisa, depois de sair do útero, de um útero ampliado fora do útero materno, né? Que a família é esse núcleo, esse útero ampliado, porque é um estado de vulnerabilidade muito grande, mas um estado de abertura para o aprendizado muito grande. E é uma situação bastante delicada, né? Porque o humano, ele se faz humano, mesmo que ele tenha o potencial genético para ser humano, ele se faz humano à medida que ele encontra um ambiente que traz humanidade, né? Se ele encontra um ambiente que é excessivamente hostil, excessivamente violento, ele vai já traduzir isso para sua vivência básica e possivelmente desenvolva comportamentos de dificuldade de vínculo, comportamentos agressivos, etc., né? Então, só que o que que o Rolando dizia? Aquele potencial que não foi desenvolvido, que a pessoa não teve a chance, por exemplo, teve uma educação muito repressora, ou nasceu em uma cultura ou em uma família de pouca expressão afetiva, não é que a pessoa não tenha capacidade afetiva, mas ele não teve a oportunidade de desenvolver, porque o afeto ele não é uma coisa óbvia, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser vivenciado para ser desenvolvido. Então, quando a gente trabalha muito centrado sobre o afeto dentro da biodança, né? Para buscar o desenvolvimento dessa relação afetiva com o mundo, consigo mesmo, com o outro, né? Então, por exemplo, a capacidade de empatia, a capacidade de diálogo, a capacidade de acolhimento são coisas que, se a gente não ajudar o ser humano a desenvolver, por mais que ele tenha o potencial para isso, ele não desenvolve, né? Então, ele precisa vivenciar isso para poder passar adiante, poder vivenciar isso depois com outras pessoas, né? Então, a biodança, a gente pode dizer nesse sentido que é uma reeducação afetiva também. Ela te ensina novos códigos, né? Que não são, a gente pode dizer, são novos. Não são novos em termos de que em nenhum outro lugar se pratica isso, é uma novidade. Não. Ah, a carícia, o caminhar de mãos dadas, o olhar nos olhos, o, a capacidade corporal de acolhimento, de dar segurança, a empatia, isso não são novidades, né? Mas são um pouco estimulados na nossa cultura. Então, às vezes até são mal vistos na nossa cultura. Então, o que a gente busca na prática de biodança e através das danças, isso é muito facilitado, né? É essa expressão íntegra, total, do ser humano enquanto ser afeto, né? Enquanto ser afetivo. Então, sua metodologia consiste em. Então, aqui a gente já está falando, saiu da questão sistema, tá? Onde a gente tinha toda essa abrangência para. Depois de entender o que esse sistema faz, a gente entra
em como a gente vai fazer operar isso, né? Então, a gente tem a metodologia. Então, induzir vivências integradoras. Como é que a gente faz isso? Através da vivência. Então, a palavra vivência é super importante aqui, tá? Tanto que a gente tem um módulo inteiro que se chama vivência, tá? Então, o que que é a vivência, pessoal? A vivência é aquilo que a gente vive no aqui e agora, tá? Com intenso compromisso emocional. Isso é vivência. Então, quando a gente dança, em geral, né, a música ela tem a capacidade de nos fazer sentir, nos fazer vibrar ou nos fazer entristecer. A música ela lida com as emoções, né? Ela vai, a gente gosta da música porque ela nos remete à emoção. E a dança é uma expressão dessa emoção que vem através da música, né? Então, quando a gente usa a música certa, a gente induz a vivência que a gente quer, né? Então, por isso é que também a questão das músicas em biodança é algo muito cuidado. A gente tem dois módulos na formação que é só sobre música, para entender que através da música eu posso induzir a pessoa a entrar em uma vivência que é super integradora, ou pode ser uma vivência dissociativa. Por isso, o facilitador de biodança ele tem que entender que música que ele está usando para gerar uma vivência integradora e não ampliar a dissociação daquela pessoa, porque existem músicas que são dissociativas. Quando a gente dança, né, a gente não consegue dançar no futuro ou no passado. A gente dança, a dança, o ato de dançar nos remete ao presente. Quando a gente dança de uma forma emocionada, a gente está no presente. E isso tem uma série de implicações fisiológicas. E cabe ao facilitador de biodança entender essas implicações fisiológicas. Essas implicações fisiológicas são o que vai dar durabilidade àquilo que foi vivenciado, né, ali naquela dança. Então, por exemplo, se eu faço uma dança onde essa dança, ela acompanhada com a música adequada, ela nos ensina, ela me resgata a capacidade de dar limites, né? De dizer não para aquilo que eu não gosto. Então, como isso não é uma atuação, né? Mas é sim uma vivência, eu estou vivendo naquele momento aquilo com intenso, com total compromisso corporal, né? E emocional, isso faz com que essa vivência se sedimente como experiência de vida dentro de mim. Daí surge, fora da biodança, uma situação onde eu me sinto oprimido, onde eu me sinto que eu não suporto, e eu sei dar limite, porque aquilo já está dentro de mim, né? Mesma coisa, vamos pegar por um outro aspecto, uma experiência de acolhimento, né? Então, uma dança doce, uma dança que eu faço com outra pessoa, uma dança que provoca na própria dança uma situação de acolhimento. Quando aquilo fica muito marcado em mim como uma possibilidade. Nossa, eu não sabia que eu podia acolher uma outra pessoa de forma doce. De repente, eu venho de uma família que não fazia isso, então eu não sabia, não tinha essa experiência prévia. Daí o que que acontece? Quando a situação surge na minha vida cotidiana, eu já tenho aquela experiência raiz, né? E eu posso transportar ela para o meu cotidiano, né? Então, esses são os meios de ação da biodança, né? Então, aquilo que é vivenciado, eu não finjo que estou dando um abraço, eu dou um abraço. Aquele abraço existe, né, na sua temporalidade ali, e isso fica como um código de possibilidade do meu ser existencial, né? E isso tem uma base que não é somente subjetiva, mas tem uma base fisiológica, neuroendócrina, né? Isso modificou a minha plasticidade neuronal,
Então, a gente sabe que, por exemplo, que tudo que a gente experiencia tem que ter uma base neuronal, uma base de neurotransmissores, uma base de sinapses, né, em nível de sistema nervoso. Então, é como que eu vou criando essas novas sinapses com novas possibilidades, e essas sinapses estão ali, né? Abertas, são caminhos neuronais abertos que eu posso utilizar depois também na minha cotidianidade, tá? Para as várias situações de vida. Então, a música é super importante, tá? Há muitas vezes a gente usa o canto. Quem fez agora o módulo vivencial viu que a gente canta muito, né? Então, o canto é uma experiência muito importante porque ela gera a capacidade de nós mesmos fazermos a música, né? E nós somos seres musicais. E também é uma libertação, né? É uma abertura de um espaço de fala, um espaço de colocação no mundo, né? Essa voz que se abre, essa voz que se expressa no mundo, significa também a expressão desse ser no mundo. O movimento, obviamente, então a gente vai, durante toda a formação, estudar a questão da motricidade, e a biodança vai trabalhar dentro de um aspecto muito legal da motricidade, que é a integração do movimento com o afeto, né? Que a gente chama de integração afetivo-motora, que é um aspecto bem relevante dentro da metodologia de biodança, pouco encontrado em outras situações. Tá? E eu acho, sinceramente, eu não conheço outra metodologia que fale exatamente disso, de integração afetivo-motora. Qual é o movimento do afeto, o movimento corporal do afeto? Né? Então, é bem interessante. E daí o grupo, né, pessoal? O grupo é um dos poderes da biodança. O grupo, a gente precisa, não tem como fazer biodança sozinho, né? A biodança é relacional e sem o outro eu não consigo fazer um, os vínculos necessários para que tudo isso aconteça, né? Então, a situação grupal, ela é uma metodologia de grupo, não é uma metodologia individual. Tá? Então, a gente precisa dos grupos para que se realize. Então, na realidade, ela está falando exatamente as mesmas coisas, só de um outro ponto de vista em nível de entendimento, né? De onde se insere a biodança dentro do mundo da filosofia, do mundo da psicologia e do mundo das ciências, tá? Então, ela se transforma um pouco para abarcar a complexidade da teoria de biodança, tá? Dentro de um sistema relacionado a um universo científico, um universo filosófico. Então, biodança é um sistema de aceleração de processos integrativos no nível celular, metabólico, neuroendócrino, imunológico e existencial. Então, aqui eu tinha falado de todas os aspectos sistêmicos, tá? Das mil possibilidades e mil interações que acontecem ao mesmo tempo quando tu faz biodança. E aqui nessa dessa definição, a gente vai ter esses aspectos mais explicitados, tá? Então, celular, metabólico, neuroendócrino, imunológico e existencial. Através do quê? Ecofatores, fatores ambientais, ou seja, o ambiente enriquecido. Tá? Então, quando lá na outra definição a gente viu, né, que a gente tem o grupo, a gente já tinha conversado sobre isso, a questão do grupo, né? A questão de um grupo integrado, um grupo afetivo, acolhedor, as músicas certas, a sequência certa de exercícios, né? Então, isso gera o ambiente enriquecido para que aquela sementinha possa brotar. Né? Então, o que que é a biodança em si? Se a gente tivesse que resumir, o que que é biodança? Biodança é um ambiente enriquecido.
tá? Que vai provocar a expressão dos potenciais genéticos de forma integrada. Então, a música específica não é qualquer música. A música específica porque ela tem uma semântica, ou seja, ela fala algo em nível de ritmo, melodia e harmonia que provoca uma vivência integrativa, né? Que provoca um movimento integrado. Né? A questão aqui entra a palavra carícias, tá? Que é outro aspecto super importante e muito negado pela nossa cultura. Então, a gente vai ter já, desde teorias bem antigas dos anos 70, 80, né? Quando eu digo bem antiga, não é tão antiga assim, mas teorias já consolidadas, né? Como do Montagu, onde a gente vai ver o quanto o toque, a carícia, ela é essencial para a integridade humana. Né? Um corpo não acariciado é um corpo adoecido, né? E como dizia o Rolando, um corpo não acariciado ele começa a morrer. E isso tudo, né? Então, a música bem escolhida, o movimento integrado, as carícias e o grupo, um grupo afetivo, acolhedor, eles são os fatores ambientais que vão desencadear as vivências integrativas, tá? Então, essa segunda definição, ela é uma definição mais atual, né? E eu gosto sempre de usar essas duas definições porque elas são, na realidade, muito complementares. Mesmo que a segunda repita algumas coisas, né? Nos atualize sobre alguns temas, elas são complementares. As duas juntas, elas vão falar, ter uma abrangência bastante importante, né? E nos traz uma visão bem ampla do que é a biodança e de sua importância.